Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. Se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, que assim você nos auxilia a gerar engajamento e produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Clemice Peter. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, obrigada, Charles, pelo convite, né, de estar aqui hoje com vocês e para falar um pouco, né, sobre ah, o artigo que foi publicado na revista Sofia, né? A Clemice, ela é brasileira, ela reside na Índia há bastante tempo já. Ela já residiu na sede internacional da Sociedade Teosófica, lá em Adyar, e agora ela reside em um ashram da linha de estudo do Ramana Maharshi, que temos um livro também publicado dele na Editora Teosófica, Pérolas de Sabedoria. E ela escreveu um artigo que foi publicado na revista Sofia, número 107. Revista Sofia, que é uma publicação da Editora Teosófica, que já tem mais de 20 anos, já tem mais de 100 edições dessa revista. E ela pode ser adquirida tanto avulsa, né, nos nossos canais, no site da Editora Teosófica, quanto também assinatura impressa e assinatura digital. Assinatura digital ainda você consegue acessar todas as mais de 100 edições, desde a revista número 1 até a mais atual aí. Ela é publicada de maneira bimestral, né? Então uma nova edição a cada 2 meses, trazendo artigos sobre espiritualidade, autoconhecimento, filosofia, estudo de religiões e afins. E a Clemice escreveu esse artigo, O Florescimento da Bondade, onde ela desenvolve ela traz várias informações ali, né, nesse artigo, bem pertinentes, e algo que me chamou a atenção, Clemice, de repente a gente poderia dar um enfoque, e acredito que seja também o tema central do artigo, é que você fala quando autores, né, como Helena Blavatsky, por exemplo, trazem o tema sobre evolução, né, usa o termo raças, né? Então você diz que, de fato, a doutrina secreta e o pensamento teosófico, ou o sistema de filosofia esotérica de Blavatsky, como muitos chamam, ele está falando de um desenvolvimento interno. E muitas vezes as pessoas, né, às vezes acabam tentando interpretar aquilo da maneira que elas podem, né, e acabam classificando como se a aparência externa das pessoas dissesse algo sobre o seu desenvolvimento interno, quando de fato nossa aparência externa é como você diz ali, né, é fruto da natureza, é uma casca externa, né, ou um veículo da consciência, como diz Blavatsky, e esse desenvolvimento ele ocorreria de fato no interior do ser humano. Seria isso mesmo? Fala um pouquinho mais pra gente. Assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar com relação a isso é que a gente, para a gente entender que quando se fala nesse desenvolvimento espiritual, todo desenvolvimento espiritual ele é interno, né? Ele não tem correlação, assim, tem e não tem, né? Tem porque, inclusive eu falo no artigo, o que você desenvolve internamente acaba se expressando externamente, né? Mas para você identificar essa expressão externamente, você tem que estar naquele nível daquela expressão. Porque se você não consegue, por exemplo, identificar um ser que tem, assim, vamos dizer, um ser iluminado, né? Vamos usar uma palavra que as pessoas estão acostumadas. Um ser iluminado não é simples de identificá-los, né? Tem muitas histórias de pessoas que... tem uma história bem peculiar que uma pessoa... Ramana Maharshi era um ser iluminado que viveu aqui, né, no sul da Índia, e ele vivia... Normalmente vivia simplesmente, ele se isolou numa montanha e depois pessoas começaram a se juntar ao redor dele, formou-se um ashram, mas ele nunca disse que ele era isso ou aquilo, enfim. E aí uma pessoa ouviu falar que tinha esse ser iluminado ali no sul da Índia, ele queria muito encontrar, né, um ser iluminado e falar com essa pessoa. E foi para o ashram.
E o Ramana, ele tinha uma rotina de, na cozinha, ele descascava vegetais todos os dias para preparar o almoço, para preparar o café da manhã, tudo, né. Então ele ficava na cozinha descascando batata, né. E aí esse senhor veio todo impressionado, achando que ia encontrar alguém sentado numas almofadas de cetim, com pompas de ares, né, de "eu sou iluminado", e dando, ah, explanações e palestras e falando e tal. E essa era a ideia dele, né. Então quando ele chegou no ashram, não viu ninguém por lá e ele foi e não viu ninguém e a porta da cozinha estava aberta. Então ele entrou na cozinha e perguntou para o Ramana: onde está o ser iluminado que vive aqui?". Aí o Ramana olhou para ele assim e falou assim: "Ah, ele foi dar uma volta, foi dar uma volta na montanha". E aí o cara fechou a porta e saiu para procurar por ele, né. E aí uma pessoa que estava lá viu e ficou com pena do cara, porque sabia que ele ia rodar a montanha inteira e não ia achar ninguém, né. E aí foi atrás dele, correu e falou assim: "Não, não, espera aí, ele que te deu a informação, ele é o Ramana, ele é o ser iluminado". Aí o homem ficou com raiva e foi embora. Então, assim, identificá-los não é simples, porque no Bhagavad Gita, ah, Krishna explica para Arjuna, né. Arjuna pergunta para ele: "Como é que a gente vai reconhecer o ser iluminado?". E o Krishna fala: "Ah, você só pode reconhecê-lo". Não, a Arjuna perguntou: "Como é que ele anda? Como é que ele senta? Como é que ele come? Quais os modos dessa pessoa, né, como assim, qual o traço para eu identificar?". E o Krishna diz: "Não tem, ele anda como uma pessoa normal, ele anda como uma pessoa comum, ele senta como uma pessoa comum, ele come como uma pessoa comum. A única diferença dele para uma outra pessoa é o interno. A motivação dele é altruísta, enquanto a motivação das outras pessoas é egoísta, nasce do ego, né. Então assim, e ele, como não tem mais ego, então nasce, é altruísta, é uma motivação completamente altruísta. Então essa é a única diferença. Agora, como é que uma pessoa que se move a partir do ego vai reconhecer alguém que se move a partir do altruísmo? Não tem como, porque a gente acaba fazendo a nossa própria mente à medida dos outros, né, à medida com que a gente sai medindo o mundo, né. Então, assim, com relação a isso, tem mais uma história que é bem interessante, também relacionada com a a cultura da Índia. Ah, Krishna perguntou para os Kauravas, né, que eram que eram as 2 famílias, os Kauravas e os Pandavas. Então os Pandavas eram os que tinham as qualidades boas e os Kauravas eram os que eram mais egoístas, né, eram egoístas. Então ele perguntou para o chefe dos Kauravas, falou assim: "Ah, vá no mundo e traga para mim uma pessoa boa, só uma pessoa boa, encontre uma pessoa boa e traga para mim". E ele saiu procurando, procurando por meses, voltou e falou: "Não, não tem ninguém bom no mundo, todo mundo é ruim, egoísta, não tem ninguém bom". Aí Krishna falou pro chefe dos Pandavas: "Vá no mundo e encontre uma pessoa má e traga para mim". Ele foi, rodou meses e voltou e falou: "Não existe ninguém mau no mundo, todo mundo é bom". Então, nós somos a medida com que olhamos para o mundo. Então, assim, não dá para reconhecer essas pessoas assim tão facilmente, né, porque a coisa toda é interna. E aí eu sei que existem muitas teorias, as pessoas falam que a pessoa iluminada tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Tudo isso é teoria, né, na prática a coisa é bem diferente. Nesse artigo, basicamente, eu coloco isso, né, de que, existem uma série de teorias e que as pessoas então confundem quando, principalmente quando a Blavatsky fala, né, porque a gente também tem que ter em consideração o tempo na história da humanidade em que a Blavatsky viveu. Ela viveu numa época, em que não existia nem sequer eletricidade. No Uma das coisas que era espólio dela, né, que quando ela faleceu, ela deixou para alguém, deixou lá um testamento deixando para alguém, era o castiçal de velas que ela usava para escrever, né. Então, assim,
Então, assim, era um mundo completamente diferente do nosso. Assim, e não só nesse sentido. Naquela época, a língua não tinha desenvolvido ainda. Então, assim, não existia psicologia. Ninguém nunca tinha ouvido falar em psicologia. Então, assim, as palavras eram muito restritas para ela usar. Então, assim, eu acho que raça foi a coisa mais próxima que ela conseguiu achar para tentar explicar o que ela queria explicar. Mas hoje em dia, muito provavelmente, ela faria uso de outras palavras mais apropriadas para definir o que ela tentou definir naquela época. E do que as histórias que você estava falando, né, eu lembrei também de uma historinha que eu ouvi, que era o discípulo, né, pergunta pro mestre, né, mestre, como que é a sua vida, como que é a sua rotina, né? Diz, quando eu estou com sono eu durmo, quando eu estou com fome eu me alimento, quando eu estou cansado eu descanso. Aí ele diz assim, mas isso é o que todo mundo faz. Ele diz, não, não é. Né? Porque ele faz de um jeito diferente, né? Ele faz estando plenamente ali, sem estar imerso, né, nas confusões mentais e emocionais, na tempestade mental e emocional que todos nós estamos, geralmente. Estamos, de fato, na maioria das vezes, só corpo presente, né? Nós estamos presentes ali de maneira integral, né? Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Clemice Peter sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 107, intitulado O Florescer da Bondade. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com a Clemice Peter sobre o artigo publicado na revista Sofia, número 107, de sua autoria, intitulado Florescer da Bondade. A Clemice comentou, né, no bloco anterior um pouquinho, né, sobre a contextualização do texto de Helena Blavatsky, da época que ela escreveu, a utilização dos termos. Eu tenho até uma impressão, Clemice, lendo, né, as obras, que muitos dos termos ali, até o próprio Sint, que era um não iniciado, ajudou a cunhar os termos, né? Eu lembro de uma carta dos mestres que eles dizem, inclusive, eles falam, né, o termo raça na mensagem para o Sint e dizem assim, você pode utilizar um outro termo, talvez etapa seja mais apropriado. Eu lembro de ter lido isso numa carta, né? Ou seja, os próprios mestres ali, que não conheciam muito bem, né, a língua inglesa, né, eles mesmos tinham dúvida de qual termo utilizar que seria mais apropriado para descrever o que eles estavam querendo dizer, né? E eles utilizam essa possibilidade do termo etapa que eu vi que você colocou no artigo, né? O nosso desenvolvimento interno é o que vai decidir como irá utilizar todos esses recursos disponíveis. É mais ou menos assim? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, esse desenvolvimento interno, ele ocorre de uma forma que a gente não sabe muito sobre isso, né? A gente pensa que sabe, mas quanto mais a Blavatsky falou uma coisa bem interessante, que na verdade ela tirou dos Upanishads, né? Que fala que aquele que diz que sabe, não sabe. Porque o que sabe, não diz que sabe. Ele sabe que não sabe, não há o que saber.
né? Então, assim, é, essa questão do desenvolvimento interno, a gente, como é muito identificado, né, a maioria de nós é muito identificado com o corpo físico, a gente acha que a gente é esse corpo físico, que é isso, sou eu. Então, a gente acha que esse desenvolvimento tem a ver com o corpo físico. Só que o corpo físico, ele é um presente da natureza, um presente da Mãe Terra, né? Que prepara esse corpo, então, para ser animado por aquilo que é sutil em nós, por aquilo que nunca deixa de existir, né? Por aquilo que é eterno. Então, assim, e aí existe uma questão que se o que é eterno precisa de desenvolvimento, o que é que está desenvolvendo, afinal das contas, né? Então, assim, na verdade, a gente está só tentando voltar a nossa lembrança, a nossa memória de quem nós realmente somos, que somos esse ser eterno e que não somos esse ser passageiro que está de passagem na Terra, né? Então, assim, a ideia, essa questão inclusive a palavra evolução, talvez tenha sofrido o mesmo problema, que na época não existiam palavras para se expressar essas ideias, né? Então, assim, a língua era muito pobre, então, assim, não tinha como trazer, não porque a língua fosse pobre, mas é porque nunca se falava desses assuntos na língua inglesa. Então, assim, era um assunto completamente novo. E as palavras tinham que ser criadas, inventadas. E aí sofreu... E, assim, não existem realmente palavras para expressar, porque essa questão não pode realmente ser expressada. Mas, tentando expressar da melhor maneira possível, a gente pode dizer que o processo não é de evolução, mas o processo é de desvendar, tirar véus de esquecimento, né? Sobre quem nós realmente somos, né? Que a gente se identifica com uma série de coisas, inclusive com as teorias que a gente cria, acaba virando outro empecilho nesse crescimento interno, né? Que o crescimento interno, na verdade, seria, então, se desfazer, um quebrar de correntes, um quebrar de elos, né? Que nos prende que prende a consciência à matéria, né? Que prende a consciência no sentido de se identificar com a matéria, né? Então, assim, esse processo de expansão também não é uma palavra boa, porque tudo que expande tem um limite, né, de expansão, tudo que expande tem um limite de expansão. Mas, na verdade, esse ser interno, ele não tem limite. Então, ele também não é uma questão de expansão, é realmente uma questão de lembrar e de saber e de tomar consciência de quem somos, né? Então, assim, nesse sentido, talvez todas essas palavras que foram usadas como evolução e como a raça e essas coisas, não era o que tinha de melhor no momento, né? Mas a gente não deve ficar preso a palavras, né? Então, assim, a gente tem que aprender a enxergar por trás das palavras. E esse é o exercício de aprendizado, né? Que a gente tem que estar aberto a aprender. Quando a gente fala, muitas pessoas fala-se muito sobre mente aberta, né? E assim, por muito tempo eu fiquei pensando, o que é a mente aberta, gente? É aceitar tudo quanto é coisa que as pessoas falam, isso é mente aberta? Não é possível. E aí um dia eu entendi, mente aberta, na verdade, é aquela mente que não sabe. Ela está aberta para aprender. Agora, quando a gente já sabe, a gente não está mais aberto para aprender. A gente já sabe, fechou a porta, agora eu já sei, acabou. E aí nasce o fanatismo, e aí nasce a rigidez, o dogmatismo, né? Tudo que não é bom, né? Tudo que aprisiona, tudo que cria violência e distinção e que separa, né? Tudo que separa as pessoas, os seres,
Não só as pessoas, né? Mas aí a gente começa a achar que o animal é inferior, que eu sou superior e por aí vai. Aquele ditado, né, que em copo cheio já não tem mais espaço para nada. Eu costumo dizer que a gente tem que deixar uma margem para o mistério se revelar. Uma linguagem um pouco poética, mas para dizer que o meu conhecimento, o meu entendimento, obviamente é limitado, né? Ele é limitado pelo meu próprio discernimento, e que há muito mais coisas que eu desconheço do que coisas que eu conheço, né? E se eu quero continuar esse aprendizado, né? Se eu quero que esse desconhecido, na medida do possível, na medida da minha capacidade, se revele, eu preciso deixar uma margem para que isso ocorra. Se eu achar que eu já tenho as respostas, né? Se eu deixar o copo cheio, aí realmente não tem mais muito o que fazer. Eu acho que a gente tem que ter uma prática aí mental, meditativa, de esvaziar esse copo, né, constantemente, para sempre deixar que novas possibilidades se revelem. Eu sempre tive esse desconforto com a palavra evolução, como você disse, né? Porque o que eu entendo das tradições do Oriente é justamente o que nem você disse, né? É mais uma subtração, né, do que um caminho linear, como se fosse, né? Eu penso em evolução, eu já lembro um Pokémon, um negócio assim, né? Não faz muito sentido para mim pro progresso humano, né? Que por exemplo, o ensinamento do yoga, né, é mais um eliminar o que não é essencial para que a nossa verdadeira natureza, né, se manifeste, do que chegar em algum lugar. Sim, não tem lugar para chegar, a gente já está no lugar. O problema é que a gente não sabe que a gente já está no lugar. É interessante que na Bíblia, Cristo disse, o reino dos céus está espalhado pela terra, mas os homens não o veem. E ele também disse que o reino dos céus está dentro de nós, né? Então, assim, a coisa não é sobre eu chegar em algum lugar. É simplesmente uma série de mal-entendidos que a gente criou ao longo dessa trajetória serem desvendados e percebidos como mal-entendidos e deixados de lado, né? A primeira coisa é essa identificação com a matéria, né? Essa ideia de que porque uma pessoa é assim ou assada, ela é melhor ou é pior do que outra pessoa. Blavatsky também fala, né, dessa questão da unidade da vida, né? Ela fala que a ideia do separatismo, que é simplesmente o fato de eu me sentir separado dos outros, é a maior das heresias, né? Então, assim, na Índia existem... Ramana Maharshi, ele falava muito sobre... não há outros, né? Só existe uma coisa, que é a vida. E ela se manifesta de várias maneiras. Ela se manifesta na grama, numa árvore, num cachorro, num gato, numa borboleta, num peixe, num ser humano. Tudo é a expressão da vida. Então, só existe vida. Então, mas a gente classificou como superior, inferior, bom, ruim e por aí vai. E isso cria muito problema. Porque com isso a gente cria essas distinções e faz com que a gente comece a maltratar uns aos outros, né? Achar que quem é menos não deve sentar à mesa comigo, quem é menos não tem o direito das mesmas coisas que eu tenho e por aí vai. Só que tudo isso é a criação da própria mente, né? Não é uma realidade para a vida. Sim. A nossa mente, ela cria distinção, né? É o método dela de entender o mundo, né? Então temos que ser também compreensivos. Não é o método dela de compreender o mundo, é o método dela criar o mundo. Verdade. Criar com a nossa visão do mundo. E a nossa visão cria o mundo em que a gente vive nele. Com certeza, somos seres psicológicos, né? Exato. Clemi, gratidão pela sua participação. Obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras, com certeza serão de grande inspiração e esclarecimento para todos que nos assistirem e nos ouvirem. Essa foi mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Clemi Peter sobre seu artigo publicado na revista Sofia, número 107, publicação da editora Teosófica, com o título O Florescer da Bondade.
Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.